Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriane Pereira, para quem não me conhece, a gente está aqui no canal chamado Reaprender a Viver. Se você não conhece o canal e quiser se inscrever, faça sua inscrição. A gente tem trazido alguns assuntos sobre saúde, mas também assuntos relacionados ao câncer. E eu resolvi começar e fazer esses vídeos para dividir um pouco da minha experiência com vocês. Quando em 2006 eu descobri que eu tinha linfoma de Hodgkin, hoje eu tô curada, mas aí eu comecei a pesquisar e ir mais a fundo a respeito desses assuntos. Então faça a sua inscrição no canal e hoje a gente vai trazer um assunto que é relacionado e importantíssimo para a nossa saúde, que é a questão do agrotóxico, né? Então eu sei que a gente ouve matérias, vê as pessoas comentarem, mas é importante que a gente possa discutir um pouquinho a respeito disso. A ideia desse vídeo ele surgiu diante de algumas matérias que eu tenho coletado ao longo dos anos e mais especificamente uma que está intitulada, que saiu ano passado em 2016, com o nome Alto Índice de Agricultores Gaúchos com Câncer por Agrotóxicos em Xeque. Então essa matéria ela saiu no dia 23 de agosto de 2016, é uma matéria que está disponível na internet, na BBC Brasil, e eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e o Noroeste Gaúcho, né, segundo essa matéria, ele é campeão nacional do uso de agrotóxicos, segundo o MAPA, que é um laboratório de geografia agrária da USP, e junto fez uma pesquisa com o IBGE. Então, se a gente for analisar esse dado, ele é gravíssimo, né? Cada vez mais a gente ouve e lê a respeito disso, que os agrotóxicos eles são cada vez mais utilizados e a gente sabe que esse é uma das maiores causas de câncer no Brasil e quem sabe no mundo, né? Embora as grandes empresas, inclusive a Monsanto, ela diz que ele não tem grandes perigos para a saúde, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então essa matéria ela comenta que o INCA ela já detectou que no Rio Grande do Sul é o estado com maior taxa de mortalidade de câncer. Ou seja, o Rio Grande do Sul ele é líder numa situação negativa e perigosa para a saúde. E teve o maior índice em novos casos de câncer em 2016. Ou seja, ele está liderando no Brasil essa questão do uso de agrotóxicos que estão relacionados também com a questão do maior índice de câncer na região. Para a gente ter uma ideia, são gastos 12 milhões por ano em relação ao SUS nessa questão do câncer, né? A questão da pulverização ela é grave não só pelo uso, embora muita gente diga que os agricultores utilizam e eles são orientados a usar máscara, a tomar todos os cuidados necessários. Só que acontece que o agrotóxico, além de muitos produtores tomarem cuidado e outros nem tanto, porque nem tem condição financeira para isso, e o Rio Grande do Sul é um dos grandes campeões nessa região também de grãos, a gente sabe muito bem que o uso do agrotóxico, ele vamos dizer assim, não só na pulverização, mas ele também começa a contaminar, não só na alimentação, como ele pode contaminar a água e como ele também contamina o ar. Então, embora se recomenda que não se use a pulverização, ela é cada vez mais utilizada. As milhares de pessoas estão morrendo com câncer no Rio Grande do Sul, que dirá em outros lugares também no Brasil, no Paraná, em outros lugares que usam a agricultura como sua maior fonte de renda. Muitos produtores utilizam a questão do agrotóxico hoje em dia, não veem a agricultura de outro modo, a não ser as pessoas que fazem uso da plantação sem uso de agrotóxico, o que é a sua minoria, infelizmente. Então a gente sabe que tudo isso tem contaminado nossos alimentos, a nossa água e o nosso ar. No Brasil, aumentou em 150% em 10 anos no Brasil o uso de agrotóxico. Dentre eles o glifosato, que ele é produzido pela Monsanto
e que nega veementemente que ele é altamente perigoso para a saúde. A gente sabe que isso não é verdade. Pasmem com esse dado. Antes, o brasileiro consumia até 2,7 quilos por hectare, era utilizado por hectare de veneno, de agrotóxico. Hoje são 6,9 quilos por hectare, ou seja, o brasileiro hoje consome em média 12 litros de agrotóxico por ano. Isso é alarmante, isso é perigoso. Milhares de pessoas estão morrendo, estão sendo contaminadas pelo uso de agrotóxico. E a gente fica se perguntando por que ninguém fala veementemente sobre esse assunto. Porque a gente sabe muito bem que no Brasil, durante anos, isso não foi comentado. Quando isso é comentado e chega nos nossos políticos, que isso há anos tem acontecido, eles liberam o uso do agrotóxico, embora muitos ambientalistas são contra, muita gente do INCA é contra, muitos biólogos são contra, todas as pessoas, não é só da área política ou envolvida em alguma área humanitária que é contra. As pessoas que estudam, que pesquisam mais, sabem que o agrotóxico é altamente perigoso para a saúde. E mesmo assim os nossos políticos liberam, porque o que interessa no Brasil é o consumo, cada vez mais se ter cifrões, cada vez mais se ter lucros. E a gente sabe muito bem que são multinacionais, são empresas gigantescas que vendem esse tipo de agrotóxico. Então, nessa matéria fala que a bióloga Francisca Ferreira, da IPAM, de Juí, ela alerta sobre o uso tipo do glifosato 2,4-D. Ele tem componentes daquele agente laranja que ele era utilizado como arma química no Vietnã. E o paraquat. Esse paraquat ele causa necrose no rim e morte cerebral do pulmão, e morte de células do pulmão. Isso consta na bula. É altamente perigoso e ainda assim ele é usado e ele é liberado no Brasil. Em muitos lugares na Europa e fora do Brasil se evita esse tipo de uso desse tipo de agrotóxico, e aqui ainda assim ele é utilizado. Então a gente vê assim cada vez mais registros de pessoas intoxicadas e com morte por agrotóxico. Segundo essa bióloga, a cada registro de intoxicação, pelo menos 50 devem estar ainda contaminados e que ainda não foi notificado na área da saúde. Então isso é altamente perigoso. É importante que a gente tome consciência disso. Para quê? O que a gente pode fazer diante desse caso? A gente sabe que tem milhares de pessoas interessadas apenas no lucro. A gente sabe que a Monsanto, entre outras empresas que vendem agrotóxicos, elas não estão interessadas na saúde, elas estão interessadas no lucro. Então nós temos que começar a ficar responsáveis também pela nossa saúde. Uma das coisas que a gente pode fazer é informação. Penso que uma das maiores armas que a gente tem é a informação. Então é se informar a respeito, se inteirar a respeito, ver que os nossos políticos eles não estão interessados na nossa saúde. Eles não estão interessados em resolver esse problema, porque muitos deles podem ser que recebam, inclusive, para que liberem o uso do agrotóxico no Brasil. A maioria das nossas regiões aqui no Rio Grande do Sul, entre outros lugares, elas usam a agricultura. As pessoas utilizam o agrotóxico, salvo aquelas que trabalham com uma agricultura que não se usa o agrotóxico. Então, no que a gente puder fazer para usar os alimentos que não tem agrotóxico, é o ideal que a gente faça. Que se a gente não tiver condições, alguém não tenha condição de comprar o alimento sem o agrotóxico, que ele possa fazer então uma limpeza, né, retirar a casca dos alimentos, lavá-los muito bem para depois comer esse alimento. Então assim, o que a gente percebe é que o brasileiro ele está cada vez mais se intoxicando e sendo envenenado. Milhares de pessoas estão morrendo por causa do uso do agrotóxico, não só por causa do alimento, mas também porque esse agrotóxico ele vai contaminando a água e contamina também o ar. Então isso é seríssimo. Eu sei que muita gente lê a respeito, muita gente vê vídeo a respeito.
repassem esse vídeo para outras pessoas. A gente tem que começar a se conscientizar mais desse perigo e começar a ter mais precaução diante desse perigo. Isso é muito sério. A gente vê, então, em 10 anos que aumentou em 150%, 155% o uso de agrotóxico aqui no Brasil, fora o uso do transgênico, que embora se diga que não tem perigo, hoje você vai ao mercado e todos os lugares, todas as regiões que você vai comprar alguma coisa, a maioria dos produtos que a gente vai procurar de milho, de soja, é transgênica. E de fato não se sabe as reações que isso vai causar durante anos. A gente tem um índice cada vez maior de pessoas com câncer. No meu caso, em 2006, eu tive linfoma, mas a gente vê um índice maior de câncer em todas as áreas. Então isso é perigoso, isso é necessário que a gente se conscientize, que a gente tome mais cuidado diante da alimentação, que a gente veja de fato o que a gente está comendo, que a gente limpe muito bem esses alimentos, se não puder comprar um alimento que não tenha o agrotóxico. Isso é muito perigoso. É importante que a gente comece a se informar mais para se responsabilizar pela nossa saúde e também cobre dos políticos e cobre das autoridades, das pessoas que estão próximas de nós e observe as leis que estão sendo liberadas. Ou seja, em 10 anos, todos os governos que estiveram nessa posição não tomaram nenhuma atitude séria para que não houvesse o uso do agrotóxico ou que se diminuísse. Ao contrário, eles liberaram, cada vez mais está se liberando o uso do agrotóxico no Brasil, inclusive de produtos químicos que lá fora, nos Estados Unidos ou até na Europa, não é usado mais, e aqui é utilizado. Então é importante que a gente se conscientize, é importante que a gente se responsabilize também pela nossa saúde e cobre das autoridades e cobre também as leis que estão saindo liberando esses agrotóxicos, porque isso é um crime o que está sendo feito. E no Brasil, na mídia, não é falado, vamos dizer assim, com toda a verdade de fato, as coisas que acontecem, porque milhares de pessoas estão sendo contaminadas. E isso não é falado, isso não é divulgado. Ao contrário, se divulga que nós somos uma terra de pecuaristas, de pessoas que produzem, mas a gente está produzindo com que qualidade esses alimentos? A gente está produzindo esse alimento e contaminando a água e o ar, na maioria das vezes nesse uso nas plantações, e cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com câncer. Então, assim, a minha mensagem aqui hoje é para que a gente se conscientize disso, para que a gente tome mais cuidado com os alimentos que come e principalmente fique atento às medidas que os governos nos últimos anos e hoje ainda estão fazendo e tomando e que continua nos prejudicando, continua envenenando a população brasileira. E a gente precisa se responsabilizar pela nossa saúde. Eu vou trazer mais outras matérias a respeito disso. Se vocês acharam o vídeo importante, compartilhem. Deixe as suas sugestões também. Deixe as suas ideias, os seus comentários. E como eu falei, eu acho que uma das maiores armas que a gente tem é a informação. A gente ter a responsabilidade de se informar com informações sérias e também se responsabilizar pela nossa saúde. Então, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo se você achar interessante e daqui uns dias a gente vai gravar um outro vídeo a respeito disso. Obrigada!